Pode baixar. Não precisa disso, que mania. Aquelas que já começam tretando. Como já se tornou quase que uma tradição desse canal, tá aqui de novo nesse Dia dos Pais, menino Oro Toledo, esse cara mesmo, que geralmente tá aqui comigo nos podcasts. E hoje eu quero saber do Áureo como é que uma pessoa pode se tornar um pai tão presente e tão participativo. E essa pergunta vem de um lugar porque o Áureo faz parte daquela massiva parcela dos brasileiros em que não conviveram com o pai durante a vida, que o pai resolveu sair pra comprar um cigarro. Então já se inscreve no canal, espera essa vinheta, volta aqui porque o Áureo vai abrir o coração dele hoje, não vai? Vou. Na verdade, isso aqui vai ser tipo aquele quadro do Faustão que chama, que as pessoas vêm falar bem de secreto. você. Arquivo confidencial, isso mesmo. É secreto. É confidencial. É secreto. Áureo, pede a galera pra se inscrever nesse canal. Se inscrevam nesse canal, dê o joinha, compartilha, E seja se feliz. engaje Como e diz? seja feliz, igual a Clara. A Clara falando desse jeito, eu vou pegar. Eu ainda vou pegar ela falando desse jeito pra colocar aqui pra galera. Mas conta uma coisa, eu sei, porque eu tava lá, que você teve um momento que você ficou muito inseguro em relação a ser pai. Tanto antes da Clara nascer, como depois também da Clara nascer. Me conta essa sensação aí, qual é o sentimento? Eu acho que tem a ver muito primeiro com a insegurança da mudança, que sua vida muda, não tem retorno. Passou de um ponto de não retorno e não volta mais. Então tinha esse ponto, vai mudar. Muitas das escolhas que eu poderia fazer se tivesse continuado com a minha vida só com você, elas poderiam ser feitas se a Clara não existisse. No partir do momento que ela existe, aí é um outro tipo de vida que a gente ia levar. Então tinha essa primeira insegurança, né? Uma segunda insegurança tinha a ver com a capacidade mesmo de ser pai, de exercer a paternidade. Eu tinha muito medo, muito receio, primeiro porque é uma baita de uma responsabilidade, né? A gente está educando, criando uma criança, né? Que a gente espera que seja um bom ser humano, né? Que tenha alguma contribuição aí para a sociedade, que seja feliz, que seja uma boa pessoa. Então isso me dava muito medo. Eu acho que tinha a questão que você começou o vídeo, acho que também afetou um pouco, né? Porque, infelizmente, na minha vida, meu pai foi uma pessoa ausente. Ele se ausentou completamente da minha vida e da minha irmã. Então, ao longo da minha vida, eu fui buscando outras referências paternas. Felizmente, eu tive boas referências paternas. Talvez não sejam as ideais, mas foram boas, formaram o meu caráter, né? Mas mesmo assim, tinha essa insegurança que vinha dessas três direções aí. Você tinha muito medo de sentir um desejo intenso, assim, e incontrolável de um dia sair para comprar cigarro, é isso? Ou você achava que você não dava conta da responsabilidade? O que era, tipo, você acha que isso vem de um lugar de, tipo, não conseguir entender por que é que o seu pai tomou essa decisão, fez essa escolha ou não necessariamente? No meu caso, acho que tinha, assim, pensando bem hoje, assim, depois de algumas sessões de terapia já, eu acho que eu tinha esse medo, sabe, de algum momento, assim, da situação, falar, puxa, eu acho que vou colar buscar um cigarro, nem fumo. Começar a fumar agora, comprando a primeira cartela. Vou começar a fumar. Tinha esse medo, né? Acho que, enfim, por conta de, às vezes, o desafio, né? Alguma coisa pode acontecer. Mas também era algo que eu não conseguia conceber, né? Porque como é que uma pessoa abandona o filho e não liga mais, enfim, a gente tinha ainda alguma semelhança, por exemplo, com os cachorros, né? Tipo, quando a gente deixa eles em algum lugar, enfim, viaja, fazer alguma coisa, fica sempre preocupado com o animal, com as gatas que eu já tive na vida também. Ele tá falando de animal, viu, gente? Não é de ex-namorada, nem de pegar as gatas que eu já tive na vida, ficou muito bom. Eu tinha esse medo, sim, de, enfim, será que eu vou dar conta, será que eu vou ser emocionalmente, fisicamente, enfim, capaz de dar conta de criar, então tive esse medo. Mas também tem uma questão aí que é muito relevante, né? Eu sempre pensei que quando fosse pai, eu teria o exemplo a não seguir também. Se eu fosse pai, eu não seguiria o exemplo do pai que eu tive. Enfim, que pelas razões dele saiu da vida, enfim. Então acho que isso também era uma coisa que contrabalanceava na minha cabeça. Eu acho que tem algo aí que a galera não costuma pensar, às vezes, ou não costuma falar sobre com certeza, que é que as mães também sentem vontade de comprar um cigarro. Muitas vezes. Eu acho que é muito perceptível quando você traduz aquela frase que toda mãe fala de tipo, eu vou sumir, um dia eu vou sumir, você vai ver, eu vou virar as costas.
nossa, vou embora. É isso, é essa vontade de sair pra comprar um cigarro. Acho que essa vontade de desistir, de meu Deus, eu não vou dar conta do tamanho dessa responsabilidade, ela é inerente ao gênero, não tem jeito. E aí eu queria te perguntar se você pensa isso também, porque na minha concepção, isso acontece mais com o pai, porque a sociedade, ela tende a tolerar mais os caras que abandonam a família, enquanto ela julga com um peso muito maior as mulheres que decidem que não vão arcar com a responsabilidade de criar o seu filho. Você acha que faz sentido isso aí? Eu acho que faz todo sentido. E eu penso isso porque a demanda em cima da mãe é gigantesca, né? Enfim, todas as mulheres aí que são mães sabem o tamanho da demanda, que é a demanda física, né? De amamentar, às vezes do cheiro da mãe, é o cheiro que vai acalentar a criança para fazer ela dormir, enfim, tem muita coisa. O cheiro do leite, não é? O cheiro do leite, mas que tá na mãe, né? Enfim, então, não tem outra uma alternativa. O pai tem que estar ali um pouco para só ajudar no que for possível. Mas tem isso, eu acho que é totalmente compreensível que muitas mães sintam isso. E tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção aí por conta das circunstâncias de ser pai. Eu lembro que quando a gente descobriu que a Clara ia nascer, fui me preparar, fui ler coisas, assim, ver os videozinhos lá no YouTube e tal, como dar banho, mas eu vi coisas também... Nerd que era. Estudar, né, gente? Professor. Mas eu fui ver coisas assim que eu nem sequer imaginava. Por exemplo, eu fui descobrir também que existem coisas que, a despeito de não serem noticiadas, também existem. Por exemplo, tem a depressão materna, né? Depressão pós-parto materna, mas também tem a depressão pós-parto paterna. Não é tão noticiado, mas existem casos de homens que depois que o filho nasce entram em quadros de depressão e a pessoa aí, porque não quer assumir que está deprimido ou que tem que ser muito macho e tal, não aceita a situação e aí acaba descontando na família e tal e coisa. Então esse tipo é algo muito comum também. E mais do que não aceitar também, não tem... Primeiro, eu não tinha essa informação, pra você ter noção, eu não sabia disso. Você não tinha me contado ainda, olha que coisa. E eu boto fé que muita gente que está assistindo também não sabia. E mesmo aqueles que sabem, entram nessa questão aí, que é do machismo também, de que o cara tem que ser forte. De que não é isso que ele tá passando. Imagina, quando um homem geralmente já passa por um processo de um problema psicológico, uma questão psicológica ou emocional que seja, ele já tem essa dificuldade em entender que isso acontece e assumir que isso acontece, imagina num caso como esse, assim, acho que é muito mais pesado e muito mais difícil conseguir lidar. Sim, né? Então tem muita coisa, sabe, que pode acontecer. Por isso que eu entendo ser muito comum acontecer com a mãe, querer ir embora, querer sumir, assim como com o pai. É que muitas vezes essa questão de que é a mãe quem tem que cuidar da criança, né, não se aceita isso, né, de pensar que pode acontecer com a mãe também. E existem casos de mães que vão embora, né? Enfim. Totalmente. Menos casos do que pais que vão embora, sim, mas existem ainda assim. Existem. E me conta uma coisa, tá certo que a Clara vai fazer 4 anos, pouco tempo assim ainda de paternidade, maternidade pra gente. Mas tem algum momento em que você já parou pra pensar ou sente que talvez se você tivesse tido um exemplo diário dentro de casa, é que você teve seu avô também, né? Mas a relação eu imagino que seja um pouco mais... É que não dá pra saber, né? Que você só viveu uma vez. Então vou fazer a pergunta de um jeito diferente. Tem algum momento em que você percebe que você tá usando os modelos do seu avô para agir com a Clara, que você tá com isso enquanto base, enquanto fundamento para agir enquanto pai? Ou tem momentos que você pensa assim, pô, mas se eu tivesse convivido com meu pai todo santo dia, talvez eu tivesse uma visão diferente agora? É difícil, né, fazer esse contrafactual se eu tivesse vivido com ele, enfim, porque no meu caso eu sequer conheço ele pessoalmente no sentido de que não tive tanta convivência, não sei como é que é a personalidade dele, enfim, não tive essa oportunidade na vida. Mas eu acho que no caso do meu avô, tem algumas coisas que informam, assim, meu comportamento com a família em geral, não só com a Clara. Mas meu avô era um cara muito zeloso da família. Ele se preocupava muito com o bem-estar da família, era muito muquirano, mão de vaca, enfim. Mas ele era uma pessoa que estava sempre preocupado ali. Ele gostava da família, gostava de cultivar a família, queria, digamos, cuidar dela, do jeito dele, mas cuidava. Então isso é uma das coisas que eu acho que eu importei aí dele. Eu me preocupo muito, né? Você sabe, tipo, Clara vai fazer 4 anos, mas eu já estou pensando na faculdade que ela vai fazer, enfim, se vai ter universidade até lá ainda, pública, enfim, fico pensando nessas coisas. Essa preocupação, eu acho
que é um pouco dele, ainda que meu avô, essa preocupação, ele era uma coisa mais de curto prazo, assim, não sei se de longo prazo ele projetava tanto, assim, ele queria todo mundo perto, assim, sobre os olhares dele. Aí eu me preocupo assim, quero que ela siga o caminho dela, mas eu também estou pensando também lá no longo prazo. Se ela precisar sair de casa, que saia, né? Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Você acha que é muito piegas? Você só abandone ela, tá bom? Tá. Mas aí depois de noite você me conta a resposta, tá? Tá bom. Que é assim, se o seu pai viesse hoje em dia, de alguma maneira, ele não vai aparecer aqui não, eu não sou o Gugu, tem que deixar claro. Mas se ele viesse de alguma maneira pedir desculpa e tentar explicar o lado dele, e tentar te fazer entender o que aconteceu, você falaria alguma coisa pra ele? Tipo, você tem alguma coisa que você já planejou que você falaria, ou que você já pensou, nossa, se isso acontecesse, eu falaria isso e aquilo? Ou você simplesmente perdoou, abriu mão, deixou pra lá e não tem mais nada pra acrescentar? Ele já fez isso, né? Não, ele já fez isso nas vezes que a gente conversou, depois de adulto, é só o pessoal saber. Ele saiu de casa com um tempão sem aparecer, depois ele me ligou, eu encontrei ele salvo. Mas um tempão são décadas, né? Não, foi quase 20 anos, ele ficou sem ter contato com a gente. Aí depois ele apareceu, acho que eu vi ele pessoalmente 2 vezes depois que ele reapareceu, e vez ou outra ele me ligava. Ele falou, ele pediu desculpa, enfim, procurou explicar a versão dele, enfim. E quando ele me diz isso, o que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer, né? Eu penso assim, umas 5 possibilidades. Ficar muito puto, quebrar a mesa, falar some daqui, nunca mais quero te ver, ou ser acolhedor e desculpar. Não, no meu caso não tinha o que fazer. Ele falou, eu vou falar, eu pensei, não vou brigar, não vou gritar, não tive vontade disso na hora, de gritar com ele. Mas aí é uma questão que é muito minha, né? É a forma como reage a esse tipo de coisa. Para mim é uma pessoa infelizmente indiferente, né? Não tive contato, não me criou. O sentimento, infelizmente, enfim, é de uma pessoa que você conhece, enfim, agradeço pela vida que me deu e tal, mas não tem muito mais, né, a acrescentar. Eu acho que ou eu recalquei muito a minha raiva, recalcada, escondida aqui no meu inconsciente, ou pra mim, enfim, que seja feliz e tal. Eu sei que, por exemplo, pra minha irmã isso é algo muito mais delicado. Eu acho que se ele quisesse falar com ela, aí ela... Seria diferente, a reação né? dela seria muito diferente da minha, mas pra mim é aquele negócio, né? Eu particularmente acho que, olhando a minha trajetória, da minha irmã, da minha família, das pessoas, a nossa, de tudo que a gente construiu, quem perdeu foi ele de não ter convivido, né? Quem não pôde, enfim, compartilhar as coisas foi ele. Não é à toa hoje que eu falo que é o seu pai que tem uma grande responsabilidade nas costas, porque ele vai ser a figura do avô pra Clara. Total. Ah, bonito. Achei fofo. E, gente, assim, eu queria te agradecer de você ter aberto seu coração aqui, tá? Nesse arquivo confidencial. Agora, pode vir, tô brincando, não tem ninguém. E aí, gente, eu achei importante a gente trazer esse assunto aqui e aproveitar que o Áureo ele fala abertamente sobre isso sem se sentir machucado de alguma maneira, até porque, né, seria péssimo se fosse um gatilho, para que a gente possa abrir essa válvula de comunicação e de conversa aqui também, porque eu entendo, todo mundo entende, creio eu, que o número de pessoas que passam pela mesma situação que o Áureo e, obviamente, vão responder a elas de maneiras totalmente diferentes, é muito grande. E se a gente tem esse espaço para trocar essa ideia, para que vocês possam, por exemplo, responder essas mesmas perguntas que eu fiz ao Áureo aqui, talvez na sua cabeça, ou aqui nos comentários, ou até num papo com um amigo ou amiga sua, esposa, namorada, com quem você se sentia à vontade, eu acho que pode contribuir de alguma maneira, sabe? No sentido de que conversar é sempre bom, botar pra fora e tal. E esse é o intuito desse vídeo, assim, que você consiga canalizar qual que seja o sentimento que você tem em relação ao seu pai. E até um pai presente também, mas que não foi um pai tão, digamos, acolhedor. Esse é o momento de abordar esse assunto nesse Dia dos Pais. E aí o Áureo aparece aqui no próximo ano, no Dia dos Pais, tô brincando, tá aqui nos podcasts sempre. Vou deixar no card aqui o último podcast que a gente fez, já deu pra perceber que o Áureo fala muito bonito, né? Bem, então vai lá ouvir ele falar mais um pouco. E é isso aí, obrigado você, viu? Você é gente boa mesmo. Tchau. Gracinha.